TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 6 de março. E você vai ver a seguir. Motorista morre em acidente na BR-040 na manhã desta segunda-feira. 2023 registra alto índice de casos de violência contra a integridade humana. Policiais civis e militares de Sapucaia realizam operação e apreendem drogas e munições. Motoristas denunciam trânsito nos distritos de Petrópolis. Polícia Militar de Partido Alferes apreende arma e drogas. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na madrugada de hoje, um grave acidente na BR-040 resultou na morte de um caminhoneiro. O acidente aconteceu na descida da Serra de Petrópolis. Quem traz mais informações é a repórter Rafaela Cordeiro. Por volta das 5 horas da manhã desta segunda-feira, o motorista de uma carreta perdeu o controle da direção e colidiu contra um barranco na altura do quilômetro 92 da BR-040, no sentido Rio de Janeiro. De acordo com a Concer, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, o motorista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A concessionária também informou que a carreta carregava uma carga de carvão. No entanto, não houve derramamento de carga na pista e nem vazamento de óleo. O trecho passou a operar em meia pista até que a carreta possa ser retirada. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Rafa. Com uma frota superior a 190 mil veículos, os transtornos com o trânsito em Petrópolis têm ficado cada vez mais frequentes. Os problemas relacionados à frota e desorganização do trânsito não se limitam apenas ao primeiro distrito. O crescimento exponencial de Petrópolis reflete diretamente nas disposições da cidade. Os 5 distritos do município têm se destacado por diferentes motivos. Seja o primeiro distrito pela cultura e ciência, a posse pelos trabalhos agrônomos, Pedro do Rio com investimentos industriais, Cascatinha no setor comercial e Itaipava com destaques no setor hoteleiro e gastronômico. Com tanto investimento em diferentes áreas, o aumento no número de veículos em circulação no município é inevitável. De acordo com o Detran, Petrópolis conta com 191.413 veículos. O grande problema é que muitas avenidas, ruas e estradas não estão suportando com fluidez os transportes, ocasionando em congestionamentos. Na estrada União Indústria, na altura de Bom Sucesso, o engarrafamento tem se tornado uma dor de cabeça frequente para os motoristas e passageiros de ônibus. Eu cheguei aqui tem 10 minutos, mas eu costumo ficar meia hora, quase que 1 hora esperando o ônibus. No caso do trânsito é que o pessoal às vezes é mal educado, não dá chance de passar. O sinal ali na frente também ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Sempre caótico, muito ruim. Entendi. O que você acha? O que falta para esse trânsito fluir aqui na Poderia ter um investimento, fazer um viaduto para fazer uma outra passagem, né? Para não dar esse trânsito todo. Nós estamos com essa deficiência que você está vendo aí, ó, constante. Hoje está mais suave. Tem momentos que a gente está com trânsito aqui que está intransitável. E é a falta de educação dos nossos amigos no trânsito. Falta educação no trânsito? Exatamente. Falta uma organização no trânsito? Na minha opinião, sim. Tem certos pontos que sim. Principalmente perto do transbordo lá embaixo, onde tem colégio, tem mercado. Analisando de uma forma mais detalhada as informações divulgadas pelo Detran, dos mais de 191 mil veículos no município, os destaques são para 122.692 automóveis, as 31.217 motocicletas e 10.095 caminhonetes. A frota de ônibus conta com 1.023 veículos. No início de fevereiro, a Prefeitura de Petrópolis divulgou um convênio com o Programa de Engenharia de Transportes COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Serão 8 meses de análise de mobilidade urbana com foco nos distritos para encontrar soluções para os transtornos no trânsito, como aqui na Estrada União Indústria, na altura de Bom Sucesso. Além desse convênio com a COP, a Prefeitura informou ainda que vem desde 2022 desenvolvendo ações e projetos para a melhoria da mobilidade urbana da cidade. De acordo com o presidente da CPTrans, Fernando Badia, trabalhos como a reforma dos terminais rodoviários, a atualização semafórica e a renovação da frota do transporte público têm sido realizados. Quem precisa se deslocar entre os distritos garante que a dica é sair cedo de casa. Senão vai ficar complicado. Se tiver algum destino aí, se enrola. Todo dia, tarde inteira, dia inteiro, tempo inteiro assim, nada muda. E é ruim então, Sempre. Eu acho que tinha que haver uma providência para as pessoas não perderem tanto tempo para passar por esse trevo. Apenas em janeiro deste ano foram registrados no estado do Rio de Janeiro 496 casos de estupro. Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania mostram que nos primeiros meses de 2023 foram registrados 1.085 casos de violência contra a integridade humana em Petrópolis. Destes, apenas 167 foram denunciados. Do número total de vítimas, as mulheres representam 829 ocorrências. Mais uma vez, poucos casos foram levados à delegacia, com registro de apenas 132 ocorrências. As crianças representaram 9 casos. Destes, apenas 2 foram denunciados às autoridades. O advogado Fernando Souza fala sobre o crime de violência sexual que recentemente houve registro de casos na cidade. Estupro é quando alguém com grave ameaça ou violência obriga outra pessoa a cometer, a fazer com ele a conjunção carnal, que seria o ato sexual, ou ato libidinoso. A lei prevê pena de reclusão de 6 a 10 anos no caso de estupro comum, sem nenhum agravante. Nos 5 primeiros meses de 2022, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos registrou um total de 7.447 denúncias de estupro no Brasil. Das vítimas, 5.881 eram crianças ou adolescentes, quase 79% das denúncias. Já no mesmo período de 2021, foram contabilizados 6.279 registros de estupro. O estupro de vulnerável está criminalizado no artigo 217-A do Código Penal brasileiro. Segundo o texto, quem praticar atos libidinosos com menores de 14 anos pode ser preso e condenado a uma pena de 8 a 15 anos. Dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que em janeiro deste ano, em Petrópolis, foram registrados 11 casos de estupro, um aumento de 4 casos se comparado com o mesmo período de 2022, quando foram registradas 7 ocorrências. Já no estado, em janeiro deste ano, foram registrados 496 casos. A questão da violência contra a mulher e contra as pessoas de modo geral tem se agravado muito aqui na região. Então, sempre procurar andar com mais de uma pessoa, não dar bobeira assim, nos lugares mais escuros, mais ermos. E sempre que ela for vítima de qualquer tipo de violência, deve procurar a polícia e fazer um boletim de ocorrência. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania disponibiliza a Central de Atendimento à Mulher Vítima de Violência por meio do número 180. O serviço registra e encaminha denúncias aos órgãos competentes e fornece informações sobre os direitos da mulher, como os locais de atendimento mais próximos e apropriados para cada caso. A ligação é gratuita e o serviço funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. O Ligue 180 atende todo o território nacional e também pode ser acessado em outros países. No último domingo, agentes da Polícia Civil e Militar realizaram uma operação em Sapucaia, na região centro-sul fluminense do estado do Rio de Janeiro. Durante a ação foram apreendidos pinos de cocaína, pedras de crack e munições de arma de fogo. Uma investigação realizada pela 109ª Delegacia de Polícia resultou na apreensão de drogas e munição em Sapucaia, uma mata nas proximidades da Ponte Branca que liga o centro do município ao estado de Minas Gerais. Foram apreendidos 2.210 pinos de cocaína, 1.424 pedras de crack e 3 munições calibre 9mm, normalmente utilizado em pistolas. A investigação
investigação foi a partir da atuação de um grupo criminoso liderado por presidiários, em que os integrantes alegavam ter registrado a cidade junto a uma facção. Essa mesma investigação resultou na Operação Eu Gosto Assim, para cumprimento de 44 mandados de prisão em Sapucaia, no dia 15 de fevereiro deste ano. Até o último domingo, 43 desses mandados foram cumpridos e apenas uma mulher de 18 anos permanece foragida. No último domingo, agentes da Polícia Militar de Pati do Alferes apreenderam drogas no bairro Palmares. Além disso, 3 homens foram presos acusados de serem donos dos entorpecentes. Com eles foram encontrados 80 pinos de cocaína, um revólver calibre 22, 12 munições e um radiotransmissor. O material ilícito e os acusados foram levados para a delegacia. O que você vai ver depois do intervalo? Polícia Militar apreende etiquetas usadas em embalagens de entorpecentes. O Fogripe alerta para aumento de casos de SRAG por Covid-19. Anvisa aprova nova vacina contra a dengue. Aprovados no SISU têm até o dia 8 de março para se matricularem nas instituições. Prefeitura de Nova Friburgo alerta contribuintes para o vencimento do IPTU na próxima sexta-feira. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! De acordo com o boletim Infogripe Fiocruz, divulgado na última semana, tem sido registrado um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. Os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe até o dia 27 de fevereiro informaram que houve um aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid-19. O boletim mostra um crescimento recente da doença no estado de São Paulo. No Amazonas, esse sinal está presente há mais tempo. Lembrando, que em São Paulo, assim como diversos outros estados em todas as regiões do país, já
vinha apresentando um sinal, né, de crescimento muito expressivo nas crianças e nos adolescentes. E esse sinal também se mantém em praticamente todo o país, né? Estados de todas as regiões continuam com esse sinal aí muito claro de um aumento bastante expressivo no público infantil e adolescente. De acordo com o coordenador da Infogripe, Marcelo Gomes, alguns estados como o Rio de Janeiro e o Ceará já começaram a apresentar um aumento de casos na população idosa. A população idosa, na população idosa a gente também está observando um sinal de aumento, é um aumento mais fraco, mas está presente, né, nos idosos, e aí já é também consequência da Covid-19. Diante deste cenário, Marcelo reforça a importância da adesão à campanha de vacinação, que se iniciou na última semana. Além disso, ele ressalta que no caso dos grupos prioritários, o reforço nessa fase de retomada da Covid-19 pode evitar que o quadro observado gere um impacto em termos de casos graves, internações e óbitos. Para que justamente esse cenário que nós estamos observando possa acabar gerando um impacto em termos de casos graves, né, internações e óbitos relativamente baixo, né? É fundamental estar em dia com a vacinação, especialmente nesse momento de retomada da Covid-19. Nas últimas 4 semanas epidemiológicas, os resultados positivos para vírus respiratórios foram os seguintes: 2,4% para a influenza A, 2,7% para a influenza B, 26,6% para vírus sincicial respiratório. E já no caso do coronavírus, os resultados positivos foram de 52,1%. Ainda falando sobre a Covid-19, o maior número de óbitos registrados ainda é pelo vírus. Foram mais de 92%. Um estudo avaliou o impacto das máscaras de proteção facial na transmissão da Covid-19 na população nacional. De acordo com Marcelo Gomes, foi realizada uma combinação do resultado de diferentes estudos para compreender como se dá o uso de máscara em diversos contextos. O pesquisador reforça que testes físicos já comprovaram a eficácia da barreira oferecida, mas que a adoção de máscaras sem capacidade adequada de proteção pode levar à exposição do vírus. A comunicação tem que ser muito bem trabalhada para que justamente a população saiba qual máscara usar e como utilizar adequadamente, para que aí sim a gente tenha o impacto individual positivo e também com uma consequência comunitária, coletiva, bastante positiva. Os estudantes aprovados na chamada regular da primeira edição de 2023 do Sistema de Seleção Unificada devem ficar atentos. O período de matrícula começou na quinta-feira e segue até o dia 8 de março. Ao todo, esta etapa tem mais de 1 milhão de inscrições. A matrícula dos aprovados deve ser feita diretamente na instituição na qual ele foi selecionado. As informações sobre a documentação exigida estão disponíveis no site acessounico.mec.gov.br/sisu e há também instituições que disponibilizam o endereço eletrônico para o envio da documentação. As dicas de como acessar também estão disponíveis no site. Os inscritos do SISU que não foram selecionados em nenhum dos 2 cursos que foram inscritos podem participar da lista de espera e o prazo começou no dia 28 e vai até o dia 8 de março. A convocação dos candidatos selecionados nessa última etapa do SISU está prevista para acontecer a partir do dia 13 de março. Nesta edição, foram disponibilizadas 226 mil vagas para cursos de graduação em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais. Larissa Martins, de volta ao estúdio. Obrigada, Lari. Quem tem imóveis em Nova Friburgo deve ficar atento. O IPTU no município tem um vencimento da cota única com desconto de 10% no dia 10 de março, na próxima sexta-feira. Vence também no dia 10 de março a primeira parcela, caso o contribuinte faça a opção de parcelar em até 10 vezes. Porém, não há desconto para o pagamento parcelado. Igualmente, no dia 10 de março, vence o foro com desconto de 10%. De acordo com a Secretaria Municipal de Finanças de Nova Friburgo, tanto o IPTU quanto o foro
podem ser impressos através da página principal da Prefeitura de Nova Friburgo, sem necessidade do contribuinte se deslocar de sua residência ou local de trabalho. No entanto, os que preferirem podem imprimir o boleto na sede da Prefeitura, no setor de atendimento da Secretaria de Finanças e na Sala do Empreendedor, no horário de 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. O pagamento pode ser feito em toda a rede bancária conveniada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o registro de uma nova vacina contra a dengue. O imunizante Denga, produzido pela empresa Takeda Pharma, é indicado para a população entre 4 e 60 anos. A aplicação é por via subcutânea em esquema de 2 doses, um intervalo de 3 meses entre as aplicações. Segundo a Anvisa, a nova vacina é composta por 4 sorotipos diferentes da dengue e, por isso, garante uma maior proteção contra ela. Só no ano passado, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes provocadas por complicações da dengue. No mês passado, a CTN-Bio aprovou a segurança da vacina Qdenga e agora aguardava a aprovação da Anvisa. E essa aprovação garante a comercialização da vacina em todo o país, desde que sejam mantidas as condições aprovadas. O Brasil já havia aprovado outra vacina contra a dengue, que é a Dengvaxia, só que diferente desta vacina Qdenga, ela só pode ser aplicada em pessoas que já tiveram a dengue. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa. No último sábado, a Polícia Militar de Três Rios apreendeu 438 etiquetas que seriam usadas em embalagens de entorpecentes. O material foi encontrado com um motociclista no bairro da Vila Isabel. Durante a abordagem, o acusado se desfez das etiquetas e conseguiu fugir. Na fuga, ele atropelou um pedestre que trafegava de bicicleta na região. A vítima foi atendida na UPA e liberada posteriormente. E você vai ver depois do intervalo. Anvisa autoriza ensaio clínico de vacina tetravalente contra a influenza. Campanha de fraternidade deste ano tem como tema principal o combate à fome. Governadores do Sul e do Sudeste apresentam carta de cooperação que defende reforma tributária e revisão da dívida dos estados. Editora Vozes completou 122 anos no último domingo. O Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o início do ensaio clínico da fase 3 da vacina tetravalente contra a influenza, produzida pelo Instituto Butantan. O repórter Gabriel Fachola traz mais informações sobre o assunto. Em 2019, a agência já havia autorizado a realização do ensaio clínico referente à versão inicial do protocolo clínico da vacina. Em razão da pandemia da Covid-19, o ensaio só começou em 2021. Aí, em 2022, o Butantan comunicou a interrupção do estudo, antes de ter completado o número de participantes necessários. A vacina trivalente contra a influenza do Instituto Butantan já é utilizada nas campanhas do Programa Nacional de Vacinação do Ministério da Saúde. A dose é composta pelo vírus da influenza, fragmentado e inativo, contendo as cepas de H1N1, H3N3 e a cepa B, linhagem Victoria e Yamagata. O processo de produção da vacina tetravalente, segundo a Anvisa, é semelhante ao da vacina trivalente. No entanto, enquanto uma das vacinas trivalentes contém o vírus B e a outra o vírus influenza B, a tetravalente possui as duas cepas da linhagem B na mesma formulação. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada, Gabriel. No último dia da 7ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, que aconteceu no sábado, os governadores do Sul e do Sudeste apresentaram a Carta do Rio de Janeiro. O documento é um conjunto de propostas para o desenvolvimento de políticas públicas dos estados que foram elaboradas durante o evento. O último dia do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, foi marcado pela Conferência Pacto Federativo à Luz da Constituição de 1988. Neste dia, os governadores apresentaram a Carta do Rio de Janeiro, que tem apoio à reforma tributária, revisão da dívida dos estados e ampliação do debate no âmbito do Pacto Federativo. Esses são os temas centrais apresentados no documento, que marcou o encerramento do 7º encontro do evento, que foi realizado na Fundação Getúlio Vargas. O documento foi lido pela secretária da Mulher do Rio de Janeiro, Heloísa Guiar. Os governadores dos estados do Sul e do Sudeste, reunidos por ocasião do 7º encontro de alto nível do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, na cidade do Rio de Janeiro, renovam a imperiosa necessidade em estabelecer uma agenda comum entre os seus estados, que juntos representam mais de 119 milhões de brasileiros, assim como 70% do produto interno bruto do país. A carta manifesta o compromisso dos estados do COSUD em trabalhar em conjunto com os governos federal e municipais para a aprovação da reforma tributária. O objetivo é aumentar a eficiência econômica e garantir a justiça social, além da autonomia dos governos para a realização de políticas de fomento para o desenvolvimento local. A dívida do Sul e do Sudeste com a União chega a 630 bilhões de reais, o que corresponde a 93% do débito de todas as unidades da federação com o governo federal. A carta propõe uma repactuação dos critérios de correção da dívida, que vem sendo atualizada pelo IPCA mais 4% ou a taxa Selic, o que for menor. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um dos expositores do painel, lembrou que este é um bom momento para começar uma discussão de um novo pacto federativo, quando o governo federal propõe diálogo com os estados e anunciou a criação de um conselho que vai acolher a representação dos consórcios dos governadores. A gente tem que ter noção absoluta da complexidade que é construir, aprimorar, fortalecer e constituir um pacto federativo da nossa estrutura federativa brasileira. Segunda grande questão é sabermos, compreendermos que só é possível aprimorarmos esse pacto federativo, em primeiro lugar, na minha opinião, se a gente constitui um ambiente de diálogo. Não existe aprimoramento do pacto federativo do país sem termos a democracia, sem consolidarmos a democracia e sem construirmos um ambiente de diálogo entre nós, independente dos partidos políticos. Só a pactuação setorial é insuficiente para a complexidade do aprimoramento do Pacto Federativo. Os integrantes do COSUD ressaltaram ainda a importância do fortalecimento das agências regulatórias para regulamentar e fiscalizar as concessões de serviços públicos. A escolha pela reforma tributária foi elogiada pelos representantes do setor industrial, que frisaram ser fundamental a aprovação de uma ampla reforma da tributação que tenha como base o consumo e que assegure simplificação, neutralidade, transparência, isonomia, entre outros diversos setores da economia.
economia. O ministro Antônio Anastásia, do Tribunal de Contas da União, outro expositor do painel, elogiou a iniciativa e lembrou os desafios que estão pela frente. A competência legislativa hoje no âmbito do Estado, em alguns casos, é menor que uma Câmara Municipal, do seu ponto de vista econômico. Mas nós não podemos nos conformar com isso. O nosso objetivo é lutarmos contra esse estado de coisas, até porque, sob o ponto de vista prático, esse estado de coisas antifederativas, digamos assim, nos leva a diversos problemas que são gravíssimos. Citar o caso da saúde. Não há dúvida alguma que o SUS é o exemplo mais positivo do êxito da nossa Federação Semão de Saúde, mas que passou uma prova terrível nos últimos 2 anos em razão da pandemia. Prova tão grave que eu não sei de outro país do mundo que teve de levar ao Supremo Tribunal Federal, a sua Suprema Corte, a decisão sobre quem tem competência sobre o que em matéria de saúde pública, de vigilância sanitária e por aí vai. O próximo encontro do COSUD está previsto para junho, em Minas Gerais. Com o início da Quaresma, período que antecede a Páscoa cristã, os católicos também aproveitam para celebrar a campanha da fraternidade, que este ano tem como tema principal o combate à fome. A campanha da fraternidade nasceu em 1961, por iniciativa de Dom Eugênio de Araújo Salles, na Nísia Floresta, Arquidiocese de Natal, no Rio Grande do Norte. O programa é uma expressão de caridade e solidariedade em favor daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social e precisam de ajuda. E com o passar dos anos, tornou-se expressão de comunhão, conversão e partilha. Em 2023, o tema é Fraternidade e Fome. E o lema bíblico, extraído de Mateus capítulo 14, versículo 16, é dai-lhe vós mesmo de comer. Esse ano, a nossa campanha da fraternidade fala sobre fraternidade e fome e abre o nosso coração para um ponto fundamental e que nós não podemos deixar despercebido, a questão da fome no mundo. E também, naturalmente, aquelas pessoas que passam fome ou grandes necessidades no Brasil. Segundo a Agência Senado, em 2022 foi realizado o 2º inquérito nacional sobre a insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil. E foi apontado que mais de 33 milhões de brasileiros não têm garantido o que comer. São mais de 14 milhões de novos casos de pessoas passando fome. E somente quem um dia passou fome sabe exatamente o desespero daquele que deseja algo para colocar no estômago e não tem. Portanto, é fundamental que durante essa Quaresma nós tenhamos essa consciência. Portanto, precisamos alimentar o mundo. Como cristãos, do alimento que sacia a alma, que é Jesus Cristo, através do nosso trabalho de evangelização, mas também pela caridade. A campanha da fraternidade também tem os propósitos de despertar o espírito comunitário e cristão no povo de Deus, educar para a vida em fraternidade a partir da justiça e do amor e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja na evangelização, na promoção humana em vista de uma sociedade justa e solidária. Vivamos esse período da Quaresma, motivados por essa campanha da fraternidade, que é um desejo imenso de fazer o bem aos irmãos. Repito, matando, não é, essa sede e essa fome que vem na alma de todas as pessoas. Precisamos, portanto, alimentá-las com Jesus Cristo, que é o único Senhor, mas também dando a essas pessoas a possibilidade de ter sobre as suas mesas o pão nosso de cada dia. Que Deus nos abençoe em nossos bons propósitos ao longo desta Quaresma. Agora o assunto é cultura. A editora Vozes de Petrópolis completou 122 anos no último domingo. Ela é a casa editorial mais antiga do Brasil em funcionamento, sem interrupção, há mais de um século. São 122 anos de história da editora Vozes, que foi fundada em 1901 pelo Frei Inácio Rinter. Desde então, permanece no mesmo local onde foi fundada, em Petrópolis, na rua Frei Luís. A editora praticamente fez parte da fundação da cidade, que este mês completa 180 anos de história. Na gráfica da editora, por mês, cerca de 18 novos livros são lançados, e cada um deles tem em média 10 mil cópias impressas. Tratam-se de obras originais e até lançadas por outras editoras
editoras. Eles tinham aqui uma escola e a escola precisava de material para alfabetizar as crianças, para educar, para catequizar. E aí ele foi atrás de uma impressora que está até hoje aqui nos corredores da Vozes. O primeiro nome da Vozes era tipografia ainda com PH, né? Da Escola Gratuita São José. A Escola Gratuita São José funcionava aqui embaixo também, anexa ao Convento do Sagrado, e ela virou depois o Colégio dos Canarinhos, por causa do coral, que ficou mais famoso do que a escola, e hoje é o Bom Jesus Canarinhos, né? O processo de publicação do livro inicia quando o escritor envia o produto para a gráfica. A partir desse momento, o conselho, que é formado pela diretoria e outros profissionais, vai aprovar ou não a obra. Em seguida, é feita a parte burocrática e finaliza na produção e na distribuição para todo o Brasil. Os gêneros mais comuns são filosofia, religião, psicologia e autoconhecimento. Quando o livro é internacional, entram em ação mais de 80 tradutores. Os idiomas mais comuns são italiano, francês, alemão e inglês. Para quem pensa que o processo é rápido, está enganado. Para se ter uma ideia, a editora trabalha há 6 anos na tradução de um único livro que, após tanto trabalho, finalmente será lançado. Nós estamos prestes a fazer um lançamento muito interessante, que é de uma tradução da Metafísica de Aristóteles, quer dizer, uma das principais obras da história humana, diretamente do grego antigo. O processo de tradução é muito curioso, que as pessoas imaginam que seja uma coisa rápida às vezes, né? Sobretudo hoje com a tecnologia, mas a tecnologia só dá conta daquilo que é muito acessível e muito imediato. Obras clássicas demandam um tipo de tradutor muito especializado, conhecedor profundo do assunto, e nós tivemos vários grandes tradutores aqui em Petrópolis. E é um trabalho lento, quase artesanal. Além das máquinas de impressão, corte e dobra, a produção conta com mais de 200 funcionários que são fundamentais para que nenhum erro passe despercebido. Algumas obras são finalizadas por máquinas, outras são coladas à mão. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira. No informativo meteorológico divulgado nesta segunda-feira, referente à semana, a região sudeste registrará os maiores volumes de chuva que deverão atingir áreas do sul de Minas Gerais e grande parte de São Paulo, com volumes maiores que 80 milímetros. No Triângulo Mineiro, em áreas centrais de Minas Gerais e no sul do Rio de Janeiro, os acumulados podem ficar entre 20 e 50 milímetros. Enquanto no leste e no norte de Minas Gerais e no Espírito Santo, o tempo vai continuar seco. Agora, falando sobre a previsão do tempo, a terça-feira em Nova Friburgo será de céu encoberto, com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. A tendência é uma elevação na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 30 graus. A terça-feira em Teresópolis será parecida, chuva moderada forte durante todo o dia. No período da noite, a chuva continua, porém mais fraca. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 30 graus. Em Petrópolis, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. No termômetro, as temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 35 graus. Paraíba do Sul amanhece com céu com muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. No período da tarde, a chuva se intensifica, que se estende até a noite. A tendência é uma temperatura estável, com mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Partido Alferes, a previsão é de pancadas de chuva moderada forte. Há possibilidade de trovoadas durante todo o dia. As temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 34 graus. A terça-feira, em Três Rios, será de sol e aumento de nuvens de manhã. As pancadas de chuva serão à tarde e à noite. As temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 35 graus. Já os ventos serão fracos nesta terça-feira, nas cidades citadas aqui na previsão do tempo e que integram parte do interior do estado do Rio de Janeiro. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99.
Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp de DDD 24 998398384. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. TVC, a TV do Correio da Manhã.